Eduardo, hoje os consumidores, eles estão bastante empoderados e eles percorrem uma jornada de compra bastante diversa. Principalmente que hoje a gente tem aí o universo digital. Então, Eduardo, a minha pergunta para você, como primeiro passo, né, para uma empresa, qual estratégia que ele deve adotar? Legal. Bom, realmente a tecnologia ela mudou completamente a jornada do cliente, né? Hoje o cliente tem N possibilidades, né, para conhecer produtos e serviços, né, ou seja, fazer a sua jornada, né, percorrer toda essa jornada até o momento de decidir por um produto ou serviço, né? Existem sites, inclusive hoje, ou plataformas, né, que permitem que o cliente, inclusive, faça, né, comparações diretas de preços, né, em diversas possibilidades. Então, as ferramentas digitais, elas facilitaram muito, né, a decisão de compra e a possibilidade de conhecimento dos preços, né? Mas o que a gente tem que entender, né, é que os racionais de clientes, né, eles não são iguais para todos, né? Existem grupos de clientes que têm um racional com base em custos, por exemplo, com base em preços, né? São clientes consumidores que vão consumir de quem estiver vendendo mais barato. Eles vão tomar sua decisão pura e simplesmente com base em preços. Existe um outro lado, né? Existem aqueles clientes que vão, né, aqueles consumidores que vão decidir com base em atributos, em uma determinada qualidade ou benefício do produto, né, que ele encontre e que para ele tem um valor tão grande que o preço não que não seja importante, mas ele fica num segundo plano, né? E você vai ter aí um terceiro grupo, né, de consumidores que vai decidir pelo custo-benefício. É aquele cliente, aquele consumidor que vai fazer a conta, né? Ele vai ver qual é o preço, mas ele também vai olhar qual é o benefício que está sendo entregue por aquele produto ou serviço. Então, os racionais são bastante distintos, a gente tem que levar isso em consideração. Agora, respondendo à tua pergunta, né, o que é importante, né, como primeiros passos para definir uma estratégia de preço? A gente já falou lá atrás, eu vou reforçar aqui, né, que entender o posicionamento da empresa é chave, né? Quais são os objetivos, quais são as expectativas, né? Então, isso é o primeiro grande passo. Entender muito bem o nosso portfólio de produtos e serviços, olhar o mercado, né, fazer um benchmark concorrencial, né, quer dizer, posicionar nossos produtos e serviços lado a lado à concorrência e entender toda essa movimentação também é super importante. E mergulhar muito fundo na segmentação de clientes. Nós também já falamos sobre segmentação, mas a segmentação ela deve ser feita e deve ser analisada de uma forma bastante ampla. Em precificação, é importante, eu recomendo que seja feita uma segmentação com base em valor, mas existem muitos outros aspectos que podem ser levados em conta em segmentação, né? Tipos de clientes, região geográfica, canais de vendas e etc. Você comentou que conhecer profundamente clientes e concorrentes é uma etapa super importante dentro de um projeto de pricing, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Olha, assim, eu vejo que não só no projeto de pricing, eu acho que a gente conhecer profundamente o cliente e o concorrente é muito importante em diversos tipos de projeto. Mas no projeto de pricing, eu acho que é o básico você entender o seu cliente e o seu concorrente. E quando você fala em entender, não é simplesmente você entender apenas o perfil dele. Se você está buscando estratégias para você, de repente, ter mais rentabilidade para sua empresa, uma maior lucratividade, é você também entender assim, qual é o valor que ele dá para o seu produto, para o seu serviço, o quanto isso ele valoriza daquilo que você oferece para ele.
E como você vai fazer isso? Você pode fazer isso através do quê? De pesquisas. Pesquisas como pesquisa qualitativa, pesquisa onde você vai entender profundamente o que ele busca com aquele serviço. Então, por exemplo, né, eu tenho aqui alguns exemplos para vocês. Através de uma técnica de pesquisa, que é um grupo de discussão, a gente estava tentando entender que é uma escala de valor. O que aquele cliente, né, era um produto, era uma commodity, tá? Não tenho aqui como falar detalhes, né, sobre o que era, mas era uma commodity. E a gente queria entender o que aquele cliente valorizava dentro daquele produto, daquele serviço que ele oferecia, ou que aquela empresa oferecia, né? Oferece. O que a gente identificou? Que a entrega era algo que era muito valorizado dentro daquele segmento. Então, assim, você ter uma entrega adequada era algo que ele pagaria mais. Por quê? Porque ele não queria ter estoque, fazer estoque. Estoque era dinheiro parado. Então, eu tinha que o quê? Eu tinha que fazer uma entrega adequada, eu tinha que fazer pontualidade na entrega do meu produto. Então, isso foi algo assim, parece uma coisa assim, entrega, mas ninguém sabia. Então, você tendo essa informação, era algo que você poderia cobrar, né? Montar uma estratégia de preço em cima disso e falar assim, tá, eu consigo fazer a entrega do meu produto em 24 horas, por isso que eu tenho um valor a mais aqui, tenho uma estratégia de preço. Então, é isso que eu entendo que você tem que entender, sim, o seu cliente, mas não entender simplesmente só o perfil dele ou só a satisfação dele, entender quem é o concorrente. É mais do que isso, né? É o valor que ele dá para o seu produto, para o teu serviço. É isso. E também os concorrentes, né? Importante entender os concorrentes, com certeza. Porque certamente existem informações, né, que você pode extrair do comportamento da concorrência que podem ser importantes na definição, né, da tua estratégia de preços. Sim, com certeza, o concorrente também. Eduardo, aproveitando assim nesse momento atual de pandemia, né, em que o cenário econômico ainda é muito incerto, é possível a gente manter uma estratégia de preço? Essa pergunta é boa, né? Porque de fato, né, Simone, eu entendo que a pergunta não é se a gente deve manter uma estratégia de preços, né? Eu entendo que a gente deve ter uma estratégia de preços, né? É importante que as empresas tenham uma estratégia de preços para que elas saibam, né, em que momento elas devem manter seus planos de ação, em que momento elas devem fazer correções de rumo, né? E nesse caso as pesquisas de monitoramento ajudam muito, né? Porque elas vão emitir sinais de alerta e indicar, né, se existem correções a serem feitas ao longo do caminho. Certamente nesse momento de pandemia muitas empresas sofreram com alta de demanda, queda de demanda, todo mundo passou por oscilações de mercado, por transformações profundas e em preços, obviamente que teve um impacto muito grande, né, na estratégia de preços de todas as empresas. Mas, fundamentalmente, eu acho que a empresa que tem uma estratégia de preço, que já vinha, né, pensando seriamente em preços, essa empresa passou melhor ou vem passando melhor pela pandemia, né? Uma estratégia de preços, ela não só ajuda, né, nesses momentos de grande oscilação do mercado, mas ela ajuda, por exemplo, no lançamento de produtos, né? Ela nos ajuda a entender a viabilidade de lançamentos de alguns produtos, né? Até inclusive na aplicação de algumas pesquisas que você mencionou aqui. Ela pode balizar ações promocionais, ela pode, enfim, garantir a perenidade do negócio, né? Mas, enfim, o que é importante, né, também a gente entender é que as marcas, né, que vão passar bem por esse momento de pandemia são justamente as marcas que estiverem ao lado dos seus clientes. Então, tudo
faz parte de uma engrenagem única, né? Fala-se muito em propósito, mas fundamentalmente nós temos que entender, né, o que o nosso cliente, o que o nosso consumidor, ele espera das nossas marcas, o que ele espera dos nossos produtos e serviços. E nem sempre são só preços e nem sempre é só a venda. Isso muitas empresas aprenderam ao longo dessa pandemia.